Antes de falar, pergunte a si mesmo: será que o que eu vou dizer vai promover a edificação daqueles que irão ouvir? Você tem a capacidade de edificar as pessoas com as suas palavras, deixando-as mais fortes. Suas palavras são para a sua alma o que as vitaminas são para o corpo. Por isso, não negue coragem aos desencorajados. Fale palavras que fortaleçam as pessoas, palavras que transformem vidas. Acredite nas pessoas assim como Deus acreditou em você. Este é o seu programa Movimento Pentecostal. Muitas pessoas não entendem a razão para a existência da cruz no Calvário. A razão é simples. É porque Deus ama o mundo. Por isso, o presidente da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, pastor José Wellington Bezerra da Costa, tem uma mensagem de edificação para que você se sinta protegido à sombra da cruz. A paz do Senhor para os nossos queridos irmãos e os nossos muitos amigos telespectadores. Eu queria nesse instante convidar a você que possui uma Bíblia. Abra sua Bíblia no Evangelho escrito por São Lucas, no capítulo de número 23. E eu queria convidar a sua atenção para a leitura dos versículos 16, aliás, irei ler dos versículos 15 a seguir. Nem mesmo Herodes, porque a ele vos remeti, e eis que não tem feito coisa alguma digno de morte. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. E era-lhe necessário soltar-lhes um pela festa. Mas toda a multidão clamou a um, dizendo: fora daqui com este, e solta-nos Barrabás. Amigos, meus queridos irmãos, para nós que lemos a nossa Bíblia, conhecemos este momento que foi tão difícil para a vida de Jesus e dos seus discípulos. Pois, na verdade, o mestre estava preso, estava sendo julgado e os seus discípulos, naturalmente, estavam sofrendo, acompanhando o sofrimento do seu querido mestre. Jesus estava diante de Herodes e uma multidão apalpava. Naquele instante, a multidão fazia uma pressão tremenda sobre a autoridade de Herodes, porque ele estava julgando a causa de alguém, de um homem que ele ouvira falar algumas vezes sobre o seu ministério, pelo que ele fazia, pois a Bíblia diz que Jesus só andou fazendo bem. Herodes tinha conhecimento do ministério sacrossanto de Jesus, porém agora ele estava diante de uma multidão que exigia a morte daquele que andou fazendo bem para a humanidade. Vejam, meus senhores, como os homens são cruéis em alguns instantes da vida. Ora, para que o momento fosse mais complicado, a multidão, sabendo que naquele instante haveria de tomar uma decisão, porque Herodes havia colocado diante deles um homem que havia cometido um motim. Era o chefe de uma rebelião. Certamente, no seu motim, na sua rebelião, mortes houveram. Era, na verdade, alguém que nos nossos dias chamaríamos um terrorista. O nome dele era Barrabás. Escute-me. E a multidão, diante de uma oportunidade, ouviu as palavras de Herodes que dizia: aqui está Barrabás e aqui está Jesus, chamado Cristo. Nós temos que soltar um dos dois. A quem vocês escolhem? E a multidão aos gritos pedia: solta-nos Barrabás e crucifica Jesus. Senhores, eu tão somente trouxe isto à lembrança de vocês, porque eu tenho estado pensativo com relação, não a Jesus, porque era este o seu trabalho. Ele veio para morrer na cruz, mas também ressuscitou. E ele hoje está sentado à direita do Pai.
Mas vamos pensar por alguns segundos, senhores, sobre Barrabás. Imagine, após Barrabás ser livre daquela que seria a sua condenação de morte, este homem certamente foi para a sua casa. Imaginem quando ele toma conhecimento de que aquele Jesus que tomou o seu lugar fora crucificado. Eu creio que Barrabás certamente era um criminoso, mas ele tinha consciência. Tenho certeza absoluta que ele pensou algumas vezes: aquele homem tomou o meu lugar, ele foi crucificado no meu lugar. Barrabás era o transgressor, Barrabás era o criminoso. Jesus não. Jesus nunca pecou. Jesus não tinha nenhum crime a ser sentenciado pela lei, nem dos judeus, nem dos romanos. Ele é santo. Porém, ele tomou espontaneamente, ele tomou o lugar de Barrabás e morreu na cruz do Calvário. Senhores, Barrabás, para nós que conhecemos a Bíblia, ele tem um símbolo do homem do pecado. O homem pecou, transgrediu, e por causa do seu pecado, nós estamos condenados ao inferno. A Bíblia diz que o pecado gera morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Escute, meu querido amigo, Paulo disse que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Para que eu e você obtivéssemos perdão dos nossos pecados, precisava alguém pagar por nós com o dinheiro, com um sacrifício que eu e você não tínhamos condições de fazer. Pois bem, São Paulo disse que Jesus obedeceu o seu Pai de tal maneira que ele tomou forma de homem, sendo Deus, e obedientemente ele foi à morte e condenado à morte de cruz. Ele tomou o meu lugar, ele tomou o seu lugar. Pense um momentinho, pense um pouquinho na sua vida. Nós somos transgressores, nós somos os que pecamos, nós somos os que desobedecemos, porém Jesus, cheio de amor, ele tomou sobre si, disse o profeta Isaías, quando numa revelação divina ele via Cristo crucificado, ele disse, ele levou sobre si todas as nossas dores, todos os nossos pecados, Jesus tomou sobre si e cravou-os na cruz. Com a sua morte e o derramamento do seu sangue, os meus e os seus pecados foram perdoados. O escritor João, o evangelista, ele disse, se nós andarmos na luz, como ele na luz está, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todos os nossos pecados. Amigos, Jesus morreu no seu lugar, Jesus morreu no meu lugar. E eu estou aqui com meu coração cheio de gratidão a Deus, que mandou Jesus para, por mim, morrer no Calvário, mas que eu, pela revelação da sua palavra, vi não Jesus crucificado, mas um Jesus ressuscitado que venceu por mim e me deu uma gloriosa e perfeita salvação. Deus te abençoe. Creia no sacrifício de Cristo. Entenda que Ele morreu por você. Receba como seu Salvador, tendo certeza na sua alma que o seu sacrifício nos livrou da condenação do inferno. Deus abençoe a todos. Eu quero orar com você. Amado Jesus, meu querido Senhor, te agradeço, meu Pai, pela tua palavra, Senhor, pelo teu sacrifício, pela tua morte, mas te agradeço pela tua ressurreição. Te louvo porque o Senhor tomou o meu lugar, perdoou os meus pecados e salvou a minha alma. Pai, abençoa aqueles que nos acompanham por este vídeo, Senhor, que a tua salvação possa ser sentida na vida daqueles que creio no teu amado Filho Jesus. Senhor, é o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém.